Então, sejam bem-vindos a este tradicional evento aqui da SIC de Caxias. E, em nome do nosso presidente, Ivanir Gasparim, queremos saudar e agradecer a nossa palestrante, que já está conectada conosco, diretamente da Pensilvânia, nos Estados Unidos, a diretora e líder clínica global de doenças cardiológicas raras e de desenvolvimento de produto global da Pfizer, Franca Stedley Angeli, que falará sobre liderança equitativa. Estão presentes conosco, representando a Prefeitura de Caxias do Sul, o secretário municipal do Urbanismo, João Wes, representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereadora Tatiane Frisso, representando a UX, Geraldo Reck, representando o Conselho Superior da SIC, a vice-presidente Fúvia Stedley Angeli Gazola, representando o Conselho Deliberativo da SIC, Jaime Marchetti. Vice-presidentes da SIC, Jaime Andraça, Mauro Bellini, Maricela Tomasi Chiappin. Ex-presidentes da SIC, Carlos Heine e Milton Corlatti. Presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes. Idalice Manchini, presidente do Sind Lojas, Renato Corso, presidente da CDL Caxias, Rodrigo Postiglione, presidente do Sinduscom, Paulo Poleto, representando a Fundação Caxias, Orlando Marim, representando o Simplas. Imprensa. Aproveitamos para agradecer aos patrocinadores e apoiadores, aos quais reiteramos o nosso muito obrigada. E são as seguintes marcas: patrocínio Master de Florence, Grupo RBS, Sicredi e Universidade de Caxias do Sul, patrocínio dos Supermercados Andraça, BRD, Rede Caminho do Saber, Marco Polo e Randon. E ainda contamos com o apoio institucional da Emercor e da Fortaleza. Hoje, o nosso projeto Degustar é com a cervejaria Ordeu. Somos a Ordeu e acreditamos que a vida seja feita de momentos inesquecíveis, de grandes histórias. É por isso que existimos. Queremos compartilhar experiências únicas e levar aos mais diversos cantos as infinitas sensações que a cerveja pode nos trazer. Ordeu, cerveja para grandes histórias. Senhoras e senhores, neste momento passamos para a saudação, o presidente da SIC Caxias, Ivanir Gasparim. Senhoras e senhores, a liderança feminina é essencial para estabelecer a igualdade de gênero dentro de uma empresa e, assim, contribuir para a igualdade na sociedade como um todo. Este é justamente o tema a ser abordado pela Franca, em sua palestra de logo mais, alusiva ao Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, comemorado no último dia 19, como lei municipal, em homenagem à avó da nossa palestrante de hoje, Franca. Uma iniciativa do Conselho da Empresária da SIC Caxias. O número de mulheres em cargos de liderança tem crescido cada vez mais, mas ainda está longe do dito ideal. Compreender a importância da liderança equitativa em cargos de gestão é essencial para a criação de um impacto positivo em todo o mundo, melhorando as próprias relações humanas. O empreendedorismo feminino é uma realidade em Caxias do Sul. Tem muitos exemplos de mulheres pioneiras que ousaram romper com paradigmas e estabelecer condições de maior igualdade com os homens no vasto mundo dos negócios. Mas, como disse anteriormente, ainda temos muito o que avançar. Que bom, Franca, poder hoje contar com tua presença online em nossa reunião almoço. Você que construiu uma carreira de sucesso hoje nos Estados Unidos e que serve de inspiração para muitos de nós. Principalmente sabendo que és filha da Dolaimes, uma mulher que marcou época, que revolucionou a SIC Caxias no início dos anos 90. A exemplo de Dolaimes, temos a Fúvia, atualmente vice-presidente do Conselho Superior da SIC, e que foi também a primeira vice-presidente mulher da diretoria executiva da história da entidade, além da primeira presidente do Conselho Deliberativo. Uma linhagem de mulheres precursoras que muito nos orgulha.
Assim, como também nos orgulha participar dos movimentos que promovem o crescimento da liderança feminina. Afinal, a história da industrialização de Caxias do Sul começou nas mãos de mulheres. E isso precisa ser valorizado por nós, assim como faz o prêmio Didia Bandera, organizado pelo CIMEX e ocorrido no último dia 18, que leva o nome de Luídia Carolina Zanrosso Ebele, pioneira da metalurgia em Caxias do Sul. Lamentavelmente, na última semana, Caxias do Sul perdeu um exemplo de liderança feminina, a senhora Mirtes Terezinha Fabres Rodrigues, que presidiu o Conselho da Empresária da SIC na gestão 2002-2003. Além de ter sido integrante da Diretoria de Cultura entre os anos 2008 e 2015. A jornada percorrida pode não ser para sempre, mas, sem dúvida, o legado deixado jamais será esquecido. Assim como disse Mirtes, que tenhamos mulheres que se propõem a avançar e quebrar paradigmas. Para finalizar, aproveito a presença da nossa palestrante de hoje, que trabalha na farmacêutica da Pfizer, e reforço a importância da vacina contra o coronavírus. Principalmente agora, com o surgimento do Omicron variante. Vamos proteger uns aos outros e evitar que uma nova onda se espalhe pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado e boa reunião, almoço a todos. Convidamos agora para fazer o uso da palavra a presidente do Conselho da Empresária da SIC Caxias, Agatha Tonieto. Saúdo o presidente da SIC, Ivanir Gasparim, e todas as autoridades já citadas no protocolo. Gostaria de agradecer à SIC por abrir este espaço para falarmos sobre um assunto tão importante, que é o empreendedorismo feminino. Também agradecer à nossa palestrante, Franca Stedley, pela disponibilidade de estar conosco hoje. Mulheres, cada vez mais, têm conquistado sua voz e seu espaço, utilizando o empreendedorismo como estratégia, seja pela necessidade de uma fonte de renda ou para adquirir a independência financeira, mas todas com um resultado comum: colaborar para o desenvolvimento das suas atividades na comunidade e no seu país. No último dia 19 de novembro, comemoramos o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, uma iniciativa das Nações Unidas. E ainda, no dia 28 de novembro, comemoramos o Dia Municipal da Mulher Empresária Caxiense. Incentiva as mulheres que criam, comandam seus próprios negócios. Um movimento que, além de gerar engajamento para a diversidade, possibilita uma quebra de paradigmas, colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, na medida em que gera oportunidades de liderança para as mulheres. Eu, como mulher e empreendedora, digo que empreender é uma atitude de determinação e coragem e inovação. Em um mundo no qual as mulheres conquistam cada vez mais espaço, precisamos cada vez mais valorizar e reconhecer este talento. Ressalto a importância do trabalho, não somente das grandes empresas lideradas por mulheres, mas também das produtoras locais, de pequenos negócios, dos empreendimentos individuais, principalmente se pensarmos no cenário atual, onde muitas pessoas tiveram de se reinventar e que todo mundo está mais difícil. Na palestra de hoje, conheceremos a história de uma mulher que, por adversidades da vida, mudou totalmente a carreira, enfrentou desafios e hoje desempenha um cargo de liderança em uma multinacional. Que sua história sirva de exemplo para acreditar na nossa capacidade e ver nossos desafios da vida. Um bom almoço a todos.
a janela da associada de hoje, convidamos o consultor de negócios do Recreio da Juventude, Matheus Antunes da Costa. Eu gostaria de saudar as autoridades e demais presentes no evento. Eu venho em nome do Recreio da Juventude, uma instituição que em 2022 vai completar 110 anos. Eu venho apresentar a iniciativa Amigos do Esporte. O Amigos do Esporte é uma ação de fomento ao esporte que, através de projetos de lei de incentivo, falando neste caso em particular, através da captação de 6% do imposto de renda de pessoa física e 1% de pessoa jurídica. Hoje, o clube já investe pesado na formação de atletas, tendo mais de 2.000 esportistas infantis e adolescentes, sendo guiados por mais de 50 técnicos das mais variadas formações dentro do segmento esportivo, sendo um dos maiores formadores de atletas nacionais. A instituição também conta com uma estrutura de nível nacional, como, por exemplo, a única piscina olímpica P50 pertencente a um clube no estado, na sua sede do Guarani. Mas agora a gente busca realizar esse potencial e está mirando as próximas Olimpíadas, Paris 2024. Como exemplo, para que vocês entendam a seriedade do Recreio da Juventude nessa caminhada, eu gostaria de mencionar a contratação de Regis Mencia para ser o head coach da natação do Recreio da Juventude. Ele era o treinador do campeão olímpico César Cielo. Mas para esse salto ser dado, nós contamos com a ajuda de vocês. O clube já tem mais de 4 milhões de reais em projetos aprovados, tanto em âmbito federal quanto estadual, e está em fase de captação. Com a ajuda das senhoras e senhores, o clube poderá dar o próximo passo na evolução dos nossos atletas, possibilitando a participação em eventos de maior grandeza e também trazendo tais eventos para Caxias do Sul, fomentando ainda mais a economia local. Contate o departamento de projetos do clube, que tem representantes presentes aqui no almoço, e veja como é fácil participar. Contribua e seja um amigo do nosso esporte, da nossa região. O seu aporte pode fazer a diferença na formação dos próximos campeões olímpicos. Uma excelente semana e bom almoço. Senhoras e senhores, o Observatório Social de Caxias do Sul anuncia os membros da sua próxima gestão com eleição prevista para o dia 9 de dezembro de 2021, que toma posse a partir de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2023, conforme relacionados abaixo, a quem convidamos para que venham fazer foto conjunta no palco. Gilney Garcia Lafuente assume como presidente, ao lado da vice-presidente administrativo e financeiro, Beatriz Caragnato da Silva. A de Assuntos Institucionais e de Alianças, Magda Regina Orman. E de Assuntos de Produtos e Metodologia, Graciela Bavaresco da Silva. E de Assuntos de Controle Social, Lodonha Maria Portela Coimbra Soares. O Conselho Fiscal será composto por Rita Cássia Bertucci, Vinícius Valer e Jairo Fraga da Silva. E os suplentes, Rafael Slomp Bossardi, José Dallagnol e Vinícius Franck. O Conselho Consultivo é composto por Shirley Terezinha Omizolo, Reinaldo Duarte, Mário César Pontalti, Jovenil Vitti Lima, Marley Salete Meca, Emir José Alves da Silva e Alexandro D'Ambros Ferreira. Convidamos, então, para que todos venham ao palco para o registro fotográfico. Senhoras e senhores, lembramos que para quem está presente, as perguntas devem ser feitas por escrito ou pelo chat para quem nos acompanha pelo YouTube. E convidamos para a apresentação Franca Stedley Angeli. Franca, seja bem-vinda.
Eu gostaria de agradecer ao senhor Ivanir Antônio Gasperim pelo convite. E desta forma, eu estendo a todos os colaboradores da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços o meu obrigada. A SIC faz parte da história de Caxias em vários capítulos de 120 anos de vida. A história dessa entidade da cidade se sobrepõe. A SIC também faz parte da minha história pessoal e familiar, o que faz este convite ainda mais especial. Em 1981, meu avô Francisco Stedley assumiu a presidência dessa entidade. Meus pais, Dolaimes e José, foram colaboradores por décadas e hoje a minha irmã, Fúvia Ângela Casola, continua um legado de 3 gerações dessa entidade. Na minha infância, eu tive o privilégio de brincar com os meus irmãos Fúvia estando nos corredores da SIC. Mais do que isso, eu tive o privilégio de, desde cedo, aprender a importância de líderes empresariais que se associam, visando o fortalecimento da livre iniciativa, da capacidade de empreender e de competir. Mas do que tudo, eu entendi o impacto positivo que entidades como a SIC podem ter nas comunidades que elas servem. Como mulher, como a primeira geração de imigrante de origem latina nos Estados Unidos e como líder e participante de grupos de trabalho multinacionais e multiculturais, eu quero compartilhar com os senhores e senhoras a importância de cultivarmos uma liderança equitativa e de construirmos grupos de trabalho diversos e inclusivos. Eu acredito que o tema dessa palestra, em vários aspectos, reflita a missão dessa entidade, que é de fortalecer a livre iniciativa através do empreendedorismo e da capacidade de competir. Senhoras e senhores, cultivar diversidade é cultivar inovação e prosperidade dos nossos negócios. Eu inicio com meus conflitos de interesse. Eu sou funcionária e acionista da Pfizer e sou sócia da JDA Participações em Caxias. Eu quero deixar claro que eu não sou uma especialista em diversidade organizacional. Liderar com equidade e cultivar diversidade e inclusão fazem parte dos meus objetivos profissionais e pessoais, bem como da empresa que eu trabalho. Na verdade, a minha formação acadêmica iniciou com administração de empresas, com um curto período profissional no sistema financeiro brasileiro. Na sequência, eu estudei medicina, cardiologia e pesquisa clínica. Nos quase 20 anos trabalhando nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de liderar pesquisa clínica em 3 grandes universidades americanas, liderar o desenvolvimento clínico em indústria de biotecnologia e, atualmente, eu lidero o desenvolvimento clínico de novos produtos para o tratamento de doenças raras em cardiologia na Pfizer. Meu foco de maior interesse profissional são terapias regenerativas voltadas a tratar a causa da doença. Nosso grupo é responsável pela concepção e desenvolvimento de estudos clínicos voltados ao registro e lançamento de novas terapias. Para tal, entre outros, nós trabalhamos com agências regulatórias, pacientes, médicos, seguradores de saúde ao redor do mundo. Diretamente ligado ao tema da nossa palestra, nosso time de trabalho é intencionalmente diversificado. E celebrando o Dia Internacional da Mulher Empresária, eu parabenizo a senhora Ágata Tonieto, presidente do Conselho da Empresária da SIC, e através dela eu parabenizo todas as empresárias da nossa cidade e região. O Dia da Mulher Empreendedora é um dia a ser comemorado por todos nós, independente do nosso sexo ou denominação. Na foto, a minha avó, Amábile Stedley, que foi uma administradora empreendedora na sua época. Também aqui a minha mãe, Dolaimes, que foi um exemplo de mulher para mim e que eu acredito abriu caminhos para novas gerações de mulheres caxienses almejarem e conquistarem posições que não estavam abertas para mulheres na época dela. Cabe a nós construirmos e continuarmos a trajetória iniciada pelas nossas irmãs, mães e avós, para que nós possamos construir um futuro ainda melhor para as novas gerações. Diversidade, equidade e inclusão é um imperativo moral, ou pelo menos é um imperativo moral para mim e para a sociedade que eu vivo hoje, mas eu entendo que a minha realidade em 2021 não é necessariamente universal e definitivamente não reflete o nosso passado próximo. Um dos aprendizados mais interessantes que eu tive recentemente foi com meu filho Daniel, que está estudando o Antigo Testamento e a interpretação da criação do mundo do livro Gênesis. Para minha surpresa, eu aprendi com o meu filho de 13 anos que Adão em hebraico significa humanidade e não um indivíduo do sexo masculino.
Enfim, Deus criou a humanidade à sua imagem. Talvez se nós tivéssemos mantido a tradução literal da palavra Adão, o tema da nossa discussão de hoje fosse um pouco diferente. Mas o fato é que a moralidade ela é relativa. O que não é relativo é a necessidade que nós temos de nos adaptarmos ao mundo globalizado, onde inovação que seja pertinente a múltiplos mercados é um pré-requisito para a sobrevivência das nossas organizações. O ponto é, senhores e senhoras, que diversidade, equidade e inclusão ela é mais do que um imperativo moral. Diversidade, equidade e inclusão ela é estratégico para o sucesso de times de negócio em um mundo globalizado. E para contextualizar a minha afirmação, eu trago para discussão o caso do nosso grupo de trabalho, cujo objetivo é trazer avanços terapêuticos que mudem a vida de pacientes com doenças ao redor do mundo. Primeiro é importante nós discutirmos a relevância clínica das doenças raras e a razão do nosso interesse no tratamento delas. Hoje existem mais de 7 mil doenças raras identificadas. Infelizmente, apenas 5% delas têm um tratamento aprovado. Importante, 80% dessas doenças elas são causadas por uma alteração genética. Infelizmente, 50% delas afetam crianças. Apesar de raras, em conjunto, 1 em cada 10 pessoas no mundo é portadora de uma doença rara, ou seja, são mais de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo afetadas. O nosso problema não é apenas como descobrir tratamento para mais de 7 mil doenças, é também como viabilizar a manufatura de milhares de terapias em pequena escala. É como ter um sistema de distribuição que permita que os produtos sejam administrados com segurança e qualidade ao redor do mundo. E, finalmente, é como ter um modelo de negócio que seja sustentável e que permita que todos esses pacientes recebam a terapia ou a prevenção que eles merecem. E qual é o caminho, então? Primeiro é ter acesso a plataformas de tratamento que nos permitam trabalhar na busca de múltiplas soluções sem a necessidade de iniciar o processo da estaca zero. Senhoras e senhores, no passado recente, novas terapias demoravam 10 a 20 anos para chegar aos pacientes, com custo astronômico e um índice de insucesso que só é permissível na nossa indústria. Historicamente, o índice de insucesso da indústria farmacêutica gira em torno de 95%. Dentro dessas plataformas transformativas, eu trago 3 que estão revolucionando a forma como nós desenvolvemos novas terapias para o tratamento e prevenção de doenças. À sua esquerda, temos a terapia genética usando adenovírus como plataforma de entrega de um gene funcional. Basicamente, essa plataforma propicia a possibilidade de restabelecer a produção de uma proteína em doenças causadas pela ausência ou redução significativa da mesma. Exemplos de terapias em desenvolvimento usando essa plataforma incluem terapias voltadas para o tratamento de certas hemofilias, certas distrofias musculares e certas cardiomiopatias. No centro, nós temos a terapia de correção genética, que abre possibilidades não apenas de adicionarmos um gene funcionante, mas também de corrigirmos ou até mesmo deletarmos genes disfuncionantes. A plataforma de edição de genes é uma nova fronteira e vem rapidamente avançando com possibilidade de corrigir mutações genéticas responsáveis por um número significativo de doenças. Finalmente, à nossa esquerda, a plataforma do RNA, tanto mensageiro como silenciador, que abre um mundo de oportunidades tanto para a prevenção de doenças, mas como para o tratamento das mesmas. Em doenças raras, a plataforma de RNA pode ser útil tanto para a entrega de terapias, como para o silenciamento de genes disfuncionais. E o que essas plataformas terapêuticas têm em comum? Senhoras e senhores, bem-vindo ao benefício da diversidade. Na foto, à esquerda e no centro, nós temos Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, que receberam o Prêmio Nobel em Química em 2020 pelo seu trabalho na descoberta da plataforma de edição genética. Ainda não laureada, mas eu acredito a caminho do Nobel,
a foto da Kathleen Caricó, que é um dos cérebros atrás da plataforma do RNA mensageiro. Estas são as faces atrás da inovação, que acredito está mudando a forma como nós desenvolvemos novas terapias de prevenção e tratamento, e, consequentemente, que está melhorando a vida de pacientes ao redor do mundo. Sem plataformas como essas, nossa busca por soluções para prevenção e tratamento de milhares de doenças continuariam sendo um sonho completamente inviável. Enfim, mas como é que a diversidade de pensamento funciona? Hoje, o maior ativo que nós temos é o acesso ao talento global. E pesquisas organizacionais, elas demonstram que diversidade e inclusão, elas aumentam a capacidade intelectual dos times de trabalho. Diversidade de pensamento previne erros. E grupos diversos são mais criativos e tomam melhores decisões. Basicamente, é o conceito do viés de afinidade, ou do anti-viés de afinidade. Porque, por natureza, nós temos a tendência de escolher colaboradores que se assemelhem a nós. O problema é que ter uma sala cheia de clones, ou pessoas que vejam o mundo da mesma forma do que nós, é contraprodutivo para a inovação e para o empreendedorismo. O conceito do que funcionou no passado vai funcionar hoje é uma ilusão. Porque o passado não só não existe mais, mas o mundo hoje é um mundo de negócios diverso, cada vez mais complexo e sem fronteiras. Literalmente, ninguém é uma ilha ou sobrevive sendo uma ilha. E qual é o segredo, então? O segredo não é necessariamente que a participação do grupo considerado diferente é aquele que contribui com as boas ideias. O segredo é que em grupos diversos, os indivíduos se dedicam mais, se preparam mais para a tomada de decisão e tomam melhores decisões porque são obrigados a considerar perspectivas diferentes. Eu lembro a todos que o cérebro humano é altamente social. Nossos melhores e piores momentos estão associados a interações sociais. E cérebros que pensam junto se conectam. Enfim, o que nós buscamos com grupos diversos é o resultado dessa otimização da capacidade de pensar. E qual é o papel do líder? É justamente facilitar a interação entre cérebros diversos ao seu redor, através da liderança equitativa de times de trabalho. Enfim, o sucesso mais do que nunca, ele requer realmente uma liderança equitativa de times de trabalho. Cabe ao líder certificar-se que todos os participantes sejam ouvidos e vistos nas suas diferenças visíveis e invisíveis, ou seja, cultivar a equidade. Cabe ao líder cultivar a cultura de pertencer para que nós possamos ter o total aproveitamento das diferentes facetas e qualidades de cada indivíduo, otimizando nossos grupos de trabalho, ou seja, cultivar diversidade e inclusão. O papel do líder, mais do que nunca, é de facilitar e potencializar diversidade, equidade e inclusão. E é uma pergunta que nós fazemos todo dia na Pfizer e em nossos grupos de trabalho. Como se tornar um líder equitativo? Liderança com diversidade, equidade e inclusão, ela requer desenvolvimento de habilidades. É um exercício constante que inicia com atitudes básicas, como, por exemplo, lembrar do valor de diferentes perspectivas, falar abertamente sobre diferenças pessoais em termos de atitudes, credos, filosofias, procurar ter informação necessária para entender as perspectivas alheias, ou seja, ter empatia. Acreditem ou não, empatia é hoje considerada uma das qualidades mais importantes em líderes de sucesso. Enfim, liderança equitativa é um exercício consciente de aprimoramento. É um exercício intencional, porque todos nós temos vieses inconscientes. Todos nós trazemos nossas bagagens culturais e nossas individualidades, mas só aqueles que estão abertos a aprender evolvem. Excelência requer trabalho por parte do líder. Eu termino a minha apresentação com o título do artigo publicado pela Harvard Business Review. Times diversos se sentem menos confortáveis e, por isso, eles têm uma melhor performance. Senhoras e senhores, status quo, ou sentir-se confortável, é inimigo da inovação e do empreendedorismo.
Cultivar diversidade, equidade e inclusão é uma ferramenta para fortalecer a livre iniciativa através do empreendedorismo e da capacidade de competir em um mundo global. Eu agradeço novamente a oportunidade de compartilhar minha visão e todos os meus vieses, e eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigada. Eu vou fazer um desafio agora, afinal de contas, o empresário tem que estar sempre preparado para tudo, né? E em nome da família, essa homenagem também ao Dia da Empreendedora Feminina, eu convidaria o Hugo, em nome da família, 2 minutos, Hugo, aqui, para só dar os parabéns, Hugo. Bom, primeiro eu quero cumprimentar a Franca. Ela me dá 2 alegrias. Uma pela trajetória de vida que eu acompanhei, e que é um exemplo de sucesso, e outro, muito mais importante, emocionado, é que ela é minha sobrinha. Ela teve por quem puxar, mesmo que por vias indiretas. Bem, mas, de qualquer forma, é muito importante que um membro da nossa sociedade, criado nessas condições que nós temos, que vivemos o dia a dia, abriu seu caminho, fez mudanças excepcionais na sua carreira e hoje é uma pessoa de sucesso reconhecida no mundo. Então, meus parabéns e obrigado pelo prazer de nos dar esse nível de informação. E ele está soprando aqui as mulheres empreendedoras, mas é que falaram bastante. E eu sempre tive uma admiração muito especial pelas mulheres. Eu lembro daquele gauchão que disse: aqui no Rio Grande todo mundo é macho. E o mineiro disse sabiamente: pois em Minas está meio a meio, a gente se dá tão bem. Além de se dar bem, nós admiramos o trabalho e temos aqui exemplos muito marcantes de pessoas que estão no comando, e não só na questão do comando, que tem uma ação forte, decidida, que marca caminhos. Eu tenho em casa, inclusive, alguns exemplos. Tenho uma que eu tenho alguns conflitos de vez em quando, mas que é muito determinada, que é muito imbuída do espírito que tem o caxiense, o imigrante, de trabalhar, prosperar, e que nem diz a Franca, não desistir nunca. Assim, Caxias agradece a você, Franca, a sua família, sendo praticamente uma embaixadora de Caxias nos Estados Unidos. Muito obrigado a você, obrigado a todos e boa semana.